Questão importantíssima, questão de número 8 da prova do Revalida. Ela traz um paciente de 54 anos de idade que procura uma UBS, sendo que a UBS e o pronto-socorro são os cenários principais do paciente cirúrgico na prova do Revalida. E nessa UBS o paciente ele te conta que um ano antes ele teve um abscesso na região perianal que foi drenado, só que não resolveu. Desde então, ele perpetua uma ferida próxima do ânus, que de vez em quando inflama e mantém um débito fedorento, odor fecaloide. Então tem algo que depois desse abscesso foi perpetuado com uma doença nova. Na hora que a gente lê essa questão dessa forma que eu estou falando, a gente começa a entender tanto como o nosso gabarito, que é uma doença, né, porque pede o diagnóstico, como ele se forma num paciente em fisiopatologia, também como que a gente mata essa charada. Esse dado de falar que teve um abscesso e depois ficou algo, isso é balela para a nossa doença. A gente vai chegar no gabarito. Mas segue então. Esse paciente fez uma colonoscopia que está te tranquilizando. Por mais que seja 3 anos atrás, não tinha câncer. Então, para todo efeito aqui, a gente não vai pensar em doença oncológica como diagnóstico. O exame proctológico da região perianal mostra o que a gente chama de orifício externo. É um orifício cutâneo a 2 centímetros a marginal na região anterior direita do períneo. O toque retal tem uma próstata normal, só que ele encontra algo curioso. Ele encontra uma área endurada que, quando ela é manipulada, faz a ordenha daquele material patológico e expele ele. O que está acontecendo? Esse paciente ele tinha um abscesso perianal que foi drenado e o trajeto do abscesso nunca fechou. Então o caminho por onde tinha o abscesso, o orifício externo, a loja purulenta e o orifício externo de drenagem, ele é mantido. E ali vai entrando material fecaloide que acha um caminho de saída, fica com um odor fétido e não raro isso inflama. Ótimo! Com base nessa história clínica, nos dados do exame físico, a questão te pede tanto o diagnóstico quanto a conduta. Vamos às alternativas. A alternativa A fala: isso é um abscesso perianal e a gente vai fazer drenagem cirúrgica. De fato, drenagem cirúrgica é o tratamento de abscesso perianal, mas esse paciente não tem clínica de abscesso perianal. A clínica de abscesso perianal é uma clínica inflamatória, flogística, tem dor, tem calor, tem rubor naquela região inflamada, um grande abaulamento. Então este paciente estaria não com odor fétido no débito, mas sim com algo sem débito ainda, abaulado e muito inflamado. A alternativa B fala: isso é uma fissura anal aguda e deve ser utilizado anti-inflamatórios tópicos. Anti-inflamatórios tópicos não é utilizado como tratamento único de uma fissura anal. Ele pode controlar o sintoma, tudo bem, mas não é o tratamento etiológico da doença. E uma fissura anal aguda eu tenho que interpretar como o quê? Como uma laceração mucosa pequena. O que acontece quando uma mucosa rasga? Ela sangra. Seria uma clínica muito mais de sangramento pontual, porque é agudo. A alternativa C fala assim: opa, isso é uma fístula perianal e deve ser encaminhada para tratamento cirúrgico eletivo. Maravilha! Pensa só, o paciente ele teve um abscesso, o abscesso foi drenado por um médico, só que o trajeto não fechou. Então, se o trajeto não fechou, existe um túnelzinho comunicando a luz do reto com o meio externo. A gente chama isso de uma comunicação anômala entre 2 meios de fístula. E uma fístula perianal ela é tratada de forma cirúrgica? Sim, ela é tratada de forma cirúrgica. Aí você fala: o gabarito é a alternativa C. Aí vem a prova e a gente fala assim: o gabarito foi a alternativa D. A alternativa D falava: isso é uma fissura anal crônica e aí o tratamento é cirurgia eletiva. Fissura anal crônica é uma doença que ela é a perpetuação de uma fissura anal aguda, por assim dizer. O paciente ele cursa com constipação, com dor anal e ele tem recorrentemente sangramentos às evacuações. Só que o par está errado porque a gente evita a cirurgia, a última etapa da cirurgia no tratamento. A gente faz tratamento tópico com relaxante da musculatura lisa. E aí, a gente tem que pensar, esse paciente, por mais que o par não esteja correto, mas será que ele tinha mesmo a fissura anal crônica? Não, porque a clínica não é de fissura anal crônica. A clínica é de fístula. E, felizmente,
Pós-recurso, este gabarito ele foi alterado para o gabarito correto, de fato, que é a alternativa C, que é uma fístula no retal, uma fístula perianal, que é tratada de forma cirúrgica eletiva programada. Nessa questão, a gente tem um dado muito importante clínico para fazer um diagnóstico. É esse que a questão está te pedindo, o diagnóstico clínico. Temos uma mulher de 36 anos, obesa e multípara, que ela está no PS com febre alta e calafrios, dor no hipocôndrio direito e icterícia. Quando você lê esses três elementos juntos, eles são chamados de tríade de Charcot e o seu diagnóstico tem que ser de colangite. O resto do enunciado só vai te nortear quanto a essa colangite, mas pode puxar uma seta e falar, tá com colangite. Ela tem um diagnóstico de dor recorrente no hipocôndrio direito, pós-gordurosos, a gente chama isso de dor biliar, tá batendo com a história. Ela tinha cálculo biliar e agora tá com colangite. Na hora que você vai examinar, essa paciente tem sinais de gravidade. Ela tá torporosa, rebaixada, febril e hipotensa, PA no limite, né, 90/60, reagindo com faces de dor e a questão te grifa ali, olha, sem sinal de Murphy. Aqui já dava pra gente matar a questão. O resto do enunciado é dado laboratorial, ultrassonográfico, que vai te confirmar o que você já está pensando. Leucocitose bate com a história de colangite, elevação de bilirrubina direta, de FA, de gama-GT, também bate com o quadro colestático do paciente. A ultrassonografia te mostra dilatação da via biliar extrahepática, que é o hepatocolédoco, e presença de cálculos na vesícula biliar. Diante deste quadro, qual é o diagnóstico? Isso é uma pergunta muito direta. A gente tem que dar uma resposta igualmente direta. Vamos de baixo para cima. As alternativas D e C, elas falam de colecistite. Por que não é colecistite? Porque colecistite não causa a icterícia que o paciente apresenta, porque colecistite causa sinal de Murphy, que o nosso paciente não apresenta. Sobra a alternativa A e B. Qual que é a diferença entre elas? Tríade de Charcot e pêntade de Reynolds. Sem brigar com a prova, o que o nosso paciente apresenta? Ele apresenta colangite aguda com pêntade de Reynolds. Ele tem todos os dados da tríade de Charcot, naturalmente, além deles que são, ele tem febre, dor no hipocôndrio direito e icterícia, e além deles, ele tem torpor, então rebaixamento do sistema nervoso central, alteração do sensório, ele tem repercussão hemodinâmica. Então a gente tem aqui hipotensão. Junta o dado da tríade de Charcot com esses dois extras de rebaixamento do nível de consciência e de hipotensão, temos um choque séptico de foco biliar na pêntade de Reynolds. Questão 13. Uma paciente com 20 anos de idade notou nodulação na região central do pescoço. Procurou atendimento médico ambulatorial, no qual foi solicitada a dosagem de hormônio tiroidiano com resultados normais e ultrassonografia com punção aspirativa por agulha fina, a PAF, do nódulo. O resultado foi nódulo de 1 centímetro em lobo esquerdo da tireoide, hipoecoico, de margens irregulares, sem calcificação. A PAF não conseguiu distinguir entre lesão maligna ou benigna, veio Bethesda 4. O resultado do perfil de expressão gênica indicou suspeita para malignidade. A conduta médica adequada para esse caso é, e dele dava A. Observar clinicamente e repetir ultrassonografia a cada 3 meses. B. Repetir ultrassonografia e realizar nova punção aspirativa com agulha fina. C. Indicar tiroidectomia total com esvaziamento cervical do lado esquerdo. Ou D. Indicar cirurgia com retirada apenas do lobo esquerdo e sem linfadenectomia. Bom, essa questão já traz um conceito relativamente recente da possibilidade de se tratar câncer de tireoide com tiroidectomia parcial. As indicações ainda são restritas. Você pode fazer isso com tumores menores do que 1 centímetro e é possível fazer isso com tumores de 1 a 4 centímetros. Então aqui numa situação de um tumor, de um nódulo de 1 centímetro bem no corte, sendo diagnosticado o câncer, seria possível ainda fazer tiroidectomia parcial. Mas não estaria errado indicar tiroidectomia total. Dessa forma, como suspeita para malignidade é indicação de tiroidectomia, você descarta a alternativa A,
que diz que é para observar clinicamente, e B, que diz que é para repetir ultrassom e nova punção. Você ficaria entre C e D. Faço tireoidectomia total ou faço tireoidectomia parcial? Lembrando que seria possível fazer tireoidectomia parcial, mas fazer tireoidectomia total não é uma conduta errada. Mas como é que você chega na alternativa certa? Note que a alternativa C diz para fazer tireoidectomia total, mas esvaziamento cervical. Esvaziamento cervical, que é a linfadenectomia, você faz para casos de câncer de tireoide, quando eles são muito avançados, quando eles são bem diferenciados, ainda como uma conduta de exceção, ou você faz um paciente com carcinoma medular de tireoide, que é uma situação muito mais rara, não frequente. Ou então você faz quando o paciente for N positivo. Mas aqui está dizendo que o paciente é N0, ou seja, você vai fazer esvaziamento cervical, se fizesse, seria eletivo, seria um esvaziamento numa situação de paciente N0. Para um tumor de 1 centímetro para câncer de tireoide, não estaria indicado. Sendo assim, a nossa alternativa correta é a alternativa D. Indicar cirurgia com retirada de apenas um lobo, que é o lobo esquerdo, sem linfadenectomia. Vamos para a questão de número 15. Um adolescente com 11 anos de idade é atendido no pronto-socorro com história de dor e inchaço em joelho esquerdo há 5 dias. Ele conta que há 2 dias iniciou com febre, dificuldade para deambular e aumento da dor e do inchaço na região. A mãe relata recusa alimentar e palidez cutânea há 1 dia. O adolescente apresenta antecedente de trauma local durante partida de futebol há 1 semana e refere o uso de anti-inflamatório não esteroidal desde então, sem melhora do quadro. Ao exame físico, apresenta-se em regular estado geral, com palidez cutânea, febril, temperatura axilar de 38,2, eupneico, anictérico, acianótico com tempo de enchimento capilar de 3 segundos e pressão arterial normal para a idade. Apresenta ainda edema, rubor, calor e dor no joelho esquerdo com bloqueio à tentativa de imobilização. O resultado do hemograma mostra leucocitose com desvio à esquerda e também foram observadas proteína C reativa e VHS elevado. Nesse caso, quais são o agente etiológico mais provável e a antibiótico terapia endovenosa indicada? Bom, pessoal, então o que o enunciado está descrevendo aqui para a gente? Ele tem um caso de um paciente de 11 anos que estava jogando futebol, machucou o joelho e evoluiu com sinais flogísticos na articulação do joelho, sem melhora com anti-inflamatório, com febre e bloqueio articular. Você tem um paciente com febre e bloqueio articular, a sua principal hipótese diagnóstica que tem que pintar na sua cabeça é a artrite séptica. E qual que é o agente etiológico da artrite séptica? Staphylococcus aureus, em todas as idades, especialmente aqui num contexto de uma provável porta de entrada, bicho de pele, Staphylo aureus. Como é que você trata Staphylo aureus? Com oxacilina. Então, quando você vai aqui para as nossas alternativas, a resposta para essa alternativa é B, Staphylo aureus, oxacilina. Resposta B de bola. Nessa questão de número 23, a gente tem um tema importantíssimo, que é a relação da interface cirúrgica, então, com a interface COVID-19 no meio de um pronto-socorro. Temos uma mulher de 20 anos, que ela tem dor na fossa ilíaca direita há 24 horas, que ela já tem diagnóstico pelo cirurgião de apendicite aguda e proposta cirúrgica. Mas, seguindo a rotina hospitalar, colheu um RT-PCR para COVID-19 e o resultado vai sair de 48 a 72 horas. A pergunta é o que você faz quanto a isso? Entre os procedimentos descritos a seguir, quais os indicados em relação ao acesso cirúrgico e à proteção da equipe quanto ao COVID-19? É o tipo de questão que te traz alternativas quilométricas e você tem que ler com muito carinho. Então desliga a pressa e vamos ler alternativa por alternativa. A alternativa A diz: temos que adiar a cirurgia até a obtenção do resultado de RT-PCR e depois dessa cirurgia ela só pode ser feita por via aberta,
com a equipe cirúrgica utilizando os seguintes equipamentos de proteção individual, caso o exame seja negativo: máscara N95, avental impermeável, gorro, luvas e protetor facial. Essa questão é legal que ela te dá tudo que está de errado. Ela é a mais errada possível. Por quê? Ela está errada na proposta. Diante de uma paciente com apendicite aguda, lembra que a apendicite aguda é uma doença que ela tem letalidade elevada quando não tratada. Então você não vai deixar esse paciente, Covid ou não Covid, aguardando dias para ser tratado. Você vai tratar de prontidão. Então adiar a cirurgia é incabível, o que torna essa alternativa A e também a alternativa B na sequência erradas. Só que a alternativa A ela também está errada em vários outros conceitos. Por exemplo, fala que só pode ser feita por via aberta a cirurgia. Depois ela fala que mesmo com o resultado negativo dessa proposta inadequada de aguardar o resultado, a gente vai proteger a equipe toda, queimando o nosso estoque escasso de equipamentos de proteção individual. Então ela é errada e ela é incoerente. Então está fora a alternativa A. A alternativa B ela diz cirurgia também adiada, então ela já começa errada, mas ela fica mais ou menos coerente, porque ela diz assim: ela pode ser feita via videolaparoscópico aberta, com a equipe cirúrgica utilizando menos equipamentos de proteção individual, caso o resultado seja negativo. Para outras doenças isso até é válido, mas a apendicite ela não pode ser aguardada. Então também está errada a alternativa B. As alternativas C e D eu gosto mais porque elas já começam corretas. Cirurgia, tratar em caráter de urgência, de emergência. E elas vão proteger a equipe, porque assim, enquanto eu não tenho resultado, eu protejo a equipe. E o equipamento está correto, máscara N95, protetor facial, luva estéreo, gorro e avental impermeável. Maravilha. A diferença das alternativas C para a alternativa D, quais são? É via de acesso cirúrgico. A alternativa C ela fala tanto via videolaparoscópica quanto abertas possíveis, e a alternativa D ela restringe a via aberta. Recado: pode operar por videolaparoscopia, o que traz o nosso gabarito como alternativa C. No início da pandemia, havia o medo de que, ao promover uma cirurgia por videolaparoscopia, a troca de gases entre a cavidade abdominal e o meio externo poderia promover aerossóis. Esse medo ele não se revelou não controlável. Com medidas simples a gente evita a aerossolização cirúrgica. Então sim, podemos manter a cirurgia por via videolaparoscópica ou aberta, independente do contexto COVID. Moral da história: gabarito alternativa C. Questão 27. Um homem com 26 anos de idade procura a equipe de saúde da família Ribeirinha devido a um acidente com anzol. O paciente refere que é pescador experiente, porém, ao se distrair para pegar a isca, acabou fisgando a própria perna com um anzol. Ao realizar o exame físico, o médico identifica que se trata de um anzol de 2 pontas e que uma das pontas perfurou profundamente a panturrilha direita do paciente. Então a questão vai perguntar o que sobre o procedimento? Ela pergunta: sobre o procedimento para a remoção do anzol, é correto afirmar que se deve a. Realizar com um alicate o corte da ponta livre do anzol, para que não haja risco de novo acidente enquanto se está removendo a ponta perfurante. O que diz a alternativa B? Realizar a técnica de bloqueio de campo regional para anestesia no local de entrada do anzol e posterior remoção. Vamos às alternativas C. Realizar com um bisturi uma incisão para ampliar o orifício de entrada do anzol, a fim de que ele possa ser retirado. Por fim, a alternativa D. Realizar a tração do anzol até efetuar a sua retirada. Essa é uma questão meio cabeluda, né? Porque quando você olha para ela num primeiro momento, tudo parece que é possível, que é meio certo, né? Bom, vamos de baixo para cima, né? Realizar a tração do anzol até efetuar sua retirada, essa você tende a descartar, né? Você não simplesmente puxa um objeto que está lá no meio da perna como um corpo estranho, porque aquilo lá vai causar mais lesão. C. Realizar com um bisturi uma incisão para ampliar o orifício de entrada do anzol a fim de que ele possa ser retirado. Essa dá vontade de marcar, né? Porque é possível sim que você tenha que dar uma ampliadinha no orifício.
mas existe sempre uma tendência de causar a menor lesão possível no seu paciente. Então deixa essa ser quietinha aí, vamos ver se tem alguma um pouquinho mais correta. B. Realizar a técnica de bloqueio de campo regional para a anestesia no local de entrada do anzol e posterior remoção. Aqui, essa alternativa está meio mal escrita, né? Bloqueio anestésico você faz normalmente em raiz nervosa. E isso não se aplica para a perna, a beira-leito no pronto-socorro. Né? Você pode fazer para um dedo, por exemplo, para a orelha, para o nariz, para alguma extremidade. Mas para a perna, para a panturrilha, não se aplica essa técnica de bloqueio regional de raiz nervosa. Então, provavelmente é isso que o enunciado quis dizer. Não é só fazer anestesia local, mas fazer um bloqueio, e isso você não faria. Agora, a alternativa A, que era o nosso gabarito mesmo, é porque você realiza com alicate a corte da ponta livre do anzol para não gerar mais lesão e tira aquele corpo estranho. Claro que você faria isso com anestesia local, com antisepsia. Você veria se precisaria ampliar um pouco a incisão mesmo ou não. Por isso que a questão é cabeluda. A questão ruim que às vezes, infelizmente, aparece na prova do INEP umas questões assim um pouquinho ambíguas. Mas o gabarito era esse, com o pressuposto de que você não deve causar mais lesão no paciente. Por isso, alternativa A. Essa questão ela é muito legal, porque ela traz um cenário de vivência de fato no nosso meio brasileiro. Temos um paciente de 70 anos de idade, que ele tem uma sequela neurológica de um AVE, ele é acamado e ele está com um quadro que é muito frequente nesse perfil de paciente. Ele tem um fecaloma, guarda isso. Esse paciente ele tem distensão abdominal, dor em cólica, ele está obstruído, porque ele está com parada de eliminação de flatos e fezes. Não teve vômito nem febre. A acompanhante informou que ele já tinha constipação crônica prévia, sendo muitas vezes necessário clister glicerinado para tirar fecalomas prévios. Só que, aí que vem a vivência, só que dessa vez fez o clister e não saiu nada. Então eu tenho um paciente que ele tem um fecaloma, fez o clister está retido. O que acontece com o clister retido? Ele vai hiperestimular e tem possibilidade danosa sobre, então, aquele colo que ele não consegue esvaziar, mas está sendo constantemente estimulado pela presença do clister. Aí como que o paciente ficou? Com piora do quadro abdominal. O exame físico seu é não confiável, porque o paciente ele interage pouco. Mas mesmo ele sendo não confiável, esse paciente ele tinha dor, a palpação difusa do abdômen. Então você tem que criar um alerta. O alerta é: meu paciente informa pouco e o pouco que ele informa já é muito. O toque retal mostra uma ampola retal vazia. Ou seja, você não vai conseguir ir lá por baixo e tirar esse fecaloma. Você não consegue alcançar ele provavelmente. Realizaram-se as radiografias de rotina do abdômen agudo que mostraram, além do fecaloma, dilatação do seco. E aí, mede aí a dilatação do seco em 11 centímetros de diâmetro. 11 centímetros, o seco está enorme. Pra você ter ideia, se ele chegar em 12 centímetros, ele pode romper espontaneamente de 5 a 15% dos casos. E mostra ausência de gás no reto e ausência de dilatação no intestino delgado. A ausência de gás no reto te fala assim, ele de fato está obstruído. Não pensa que é uma pseudo-obstrução, isso aqui é uma obstrução mecânica verdadeira. E a dilatação do intestino delgado está te dizendo, esse cólon não esvazia para baixo e ele não consegue acumular para o delgado, aliviar para o delgado a obstrução dele. Tem uma obstrução em alça fechada. Na hora que eu coloco com essa intensidade que eu fui lendo esse enunciado, fica bem mais fácil a gente pensar na conduta cirúrgica, que é o nosso gabarito, que é a laparotomia exploradora. Quando a gente lê um enunciado como esse, a gente tem que saber identificar os alarmes. Colonoscopia descompressiva seria uma conduta para pseudo-obstruções intestinais que precisasse de intervenção ou para volvo de sigmoide. Não é o nosso caso. Esvaziamento colônico manual seria para um fecaloma que ele é tocável, ele está lá embaixo, você consegue esvaziar ele. Não é o nosso caso. E também não é cabível num paciente que eu estou suspeitando que algo deu errado, né? Ele tem um meio para algo ter dado errado, que é o clister retido. Ele tem a clínica
que com pouco que ele informa, já informa dor difusa. Você está pensando que ele pode ter uma complicação abdominal subsequente. E laxantes via sonda nasogástrica naturalmente não vai resolver, só vai piorar o quadro. Gabarito, alternativa A. Vamos para a questão de número 38. Um paciente com 47 anos de idade, motorista de ônibus, comparece ao ambulatório da atenção secundária, relatando início de dor lombar baixa há 2 semanas, a qual se irradia para membros inferiores. Ele nega ter sofrido queda e ou trauma local. Devido à intensidade da dor, procurou atendimento em emergência na época, tendo recebido medicação endovenosa e orientação para acompanhamento ambulatorial para investigação. O paciente afirma que possui dor ainda incapacitante, a qual piora ao se sentar e ao ficar em pé, mas que melhora com repouso. Essa dor possui irradiação para a região posterior da coxa e perna, chegando até a planta do pé à direita. Também relata diminuição da sensibilidade do dorso do pé direito. Ao realizar exame físico, apresentou teste de elevação do membro inferior estendida positivo à direita, quando realizado a 40 graus, além de hipoestesia em região de dorso do pé direito, com reflexos sem alterações e sem perda de força muscular. A conduta imediata para o caso é... Bom, então a gente está aqui falando de um paciente com menos de 50 anos, de 47 anos de idade, que é motorista de ônibus, fica muito tempo sentado, tem dor ao ficar sentado e tem um exame físico compatível com uma hérnia de disco. Então ele tem perda de força de membro, tem irradiação da dor para o membro, hipoestesia, tem o teste de elevação, o teste de elevação do membro inferior estendido positivo. Tudo isso sugere uma hérnia de disco. E o que você faz com esta situação? A. Receitar opioide a curto prazo e orientar o paciente a retornar ao trabalho conforme a intensidade da dor. B. Prescrever anti-inflamatórios, relaxante muscular e início de exercícios para fortalecimento lombar. C. Encaminhar o paciente para cirurgia imediata para descompressão. Ou D. Receitar corticosteroide sistêmico e repouso por 14 dias. Bom, pessoal, então, diante de uma situação de uma hérnia de disco, a gente pode eliminar aqui a C e a D, A gente não tem um paciente que apresenta nenhum grau de urgência para ser encaminhado ao pronto-socorro e a gente não vai fazer corticosteroide sistêmico para esse paciente por 14 dias. A dúvida da questão fica entre a alternativa A e B, porque a alternativa B fala para você dar anti-inflamatório, relaxante muscular e exercício para fortalecimento lombar. E a alternativa A fala para você já dar opioide e orientar o paciente a retomar o trabalho. Bom, aí a gente tem que entender uma questão de ver o paciente como um todo, Esse paciente é motorista de ônibus, trabalha sentado e tem dor sentado, e já tem perda de força muscular. E além disso, ele tem uma hérnia de disco. Então, por causa disso, apesar de não estar errado num primeiro momento prescrever o anti-inflamatório, que ajudaria na questão da hérnia de disco, a gente não está pensando numa lombalgia mecânica por contratura muscular. A gente está pensando na hérnia que dificulta o trabalho do paciente. Sendo assim, a alternativa correta é a alternativa A. Então, receitar opioide a curto prazo, não se deve manter por muito tempo, e orientar esse paciente a retomar o trabalho conforme melhore a intensidade da dor. Resposta correta, alternativa A. Questão 1, discursiva, revalida 2020, pediatria. Uma criança em idade escolar, com 8 anos de idade, é atendida no ambulatório de pediatria com edema, diminuição da diurese, urina escura, às vezes rosada, desânimo e inapetência há 1 semana. A mãe nega a presença de febre, vômitos, diarreia, disúria ou polaciúria em sua filha. A criança estava previamente rígida, mas há 3 semanas apresentou lesões nas pernas que eram inicialmente pruriginosas e evoluíram para crostas com cicatrização espontânea. O exame físico revelou os seguintes resultados: peso de 30 quilos, com ganho ponderal de 3,5 quilos em 1 mês, estatura de
1,26 m, frequência respiratória de 35, frequência cardíaca de 110, temperatura axilar de 36,2, pressão arterial 125/80, confirmada em 2 momentos da consulta. A criança está em regular estado geral, acianótica, anictérica, com mucosas úmidas e hipocoradas, uma cruz em 4, pele com turgor e elasticidade preservados, enchimento capilar de 2 segundos, pulsos periféricos bem palpáveis e simétricos, com presença de edema de 2 cruzes em 4 e lesões cicatriciais em membros inferiores. A ausculta cardíaca era normal, a ausculta respiratória apresentava estertores crepitantes em bases pulmonares e o abdômen da criança era globoso, discretamente distendido, com edema leve na parede abdominal, indolor à palpação e o fígado era palpável a 4 centímetros do rebordo costal direito. Aí a questão vai te mostrar no próximo slide um quadro que mostra os percentis de pressão arterial para a idade. Perceba que a nossa paciente tem 8 anos, ela tem 126 centímetros e a PA dela, vou voltar aqui para a gente lembrar, a pressão arterial dela é de 125/80. Se você parar para pensar, uma criança de 8 anos com uma pressão arterial de 125/80, isso já é estranho, né? A gente já pode perceber que a pressão arterial dela já está aumentada para a idade, mas vamos colocar na nossa tabela. Estatura de 1,26 m, com PA de 125/80, uma menina de 8 anos, colocando nessa tabela dos percentis de pressão arterial, eu vou perceber que a pressão arterial dela está acima do P95 mais 12. Então, essa criança tem um quadro de hipertensão arterial. Ela tem hipertensão arterial, ela tem oligúria, ela tem edema e ela tem hematúria. Ela fecha a tríade clássica de síndrome nefrítica. E ela tem também um achado, né, uma história de infecções cutâneas, de lesões em pele, e isso me leva a pensar na possibilidade de um impetigo. Juntando tudo, a questão nos pergunta, com base no caso e no quadro apresentados, responda as questões a seguir. Letra A, qual é a principal hipótese diagnóstica? A gente já comentou qual é essa principal hipótese diagnóstica. Eu estou diante de uma criança com uma suspeita de síndrome nefrítica, ou eu poderia colocar uma criança com suspeita de glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica. Ela tem uma história de lesões em pele. É um provável impetigo que evoluiu com um quadro de síndrome nefrítica, né? Uma GNPE. Ou eu poderia colocar também glomerulonefrite difusa aguda, a GNDA, que é uma nomenclatura mais antiga que não tem sido mais utilizada. Então, resposta para essa questão, síndrome nefrítica, GNPE ou GNDA. E aí a gente vai para a letra B. Cite 3 exames complementares recomendados e os respectivos resultados que confirmam essa hipótese diagnóstica. A questão te pede 3 exames, eu te trago mais do que 3. Eu posso colocar inicialmente o principal deles, que é o sumário de urina, ou o exame qualitativo de urina, ou urina tipo 1, né? Como você queira, como você costuma chamar esse exame de urina. E como resultados esperados, na síndrome nefrítica, na GNPE, eu vou esperar uma hematúria, vou esperar a possibilidade ou não de uma proteinúria na faixa não nefrótica, ou seja, uma proteinúria menor do que 50 mg por quilo por dia. Volto a falar que ela pode não estar presente, mas ela também pode estar presente. E eu posso ter a presença de cilindros, que podem ser cilindros hemáticos, hialinos, granulosos ou leucocitários. Uma outra opção é colocar a dosagem sérica de complementos C3 e C4, que eles vão estar, né, de forma esperada, vão estar com níveis baixos. Uma outra possibilidade é a gente colocar a função renal, ureia e creatinina, que podem estar com níveis normais ou níveis elevados, né, de grau discreto ou grau moderado. Eu poderia também colocar a dosagem de eletrólitos, principalmente sódio e potássio. Nesses casos, o sódio ele tende a estar baixo e o potássio tende a estar
alto. Ou seja, eu vou ter uma hiponatremia e uma hipercalemia ou hiperpotassemia. Uma outra possibilidade de resposta é colocar os títulos do ASLO, né? Que é o anti-streptolizina. Anti-streptolizina que está relacionado àquela infecção estreptocócica. Como resultado esperado, eu vou ter um ASLO elevado. E uma outra possibilidade de exame é o raio-x de tórax, o exame radiológico de tórax, que pode mostrar uma área cardíaca normal ou aumentada e pode mostrar também sinais de edema ou congestão pulmonar ou inversão de fluxo com ou sem derrame pleural. Não sei se você lembra, mas na ausculta respiratória dessa paciente a gente tinha estertores crepitantes, o fígado era rebaixado, uma criança com um claro quadro de congestão. Condutas médicas iniciais recomendadas para esse caso. É a pergunta da letra C. A letra C te pede 5 condutas. Eu trago mais do que 5 condutas. A gente vai internar esse paciente. Temos indicação de fazer uma restrição hídrica para esse paciente, né? Logo no início do quadro. Esse paciente precisa ter um controle de diurese e de balanço hídrico. Então, essa é também uma das minhas condutas. No início, eu preciso prescrever uma dieta com uma ingesta menor de sal, né, com um teor de sal menor, e eu preciso fazer o tratamento da infecção estreptocócica. Habitualmente a droga que a gente usa é a penicilina benzatina. Eu posso lançar mão de diuréticos de alça, normalmente a nossa droga de escolha é a furosemida endovenosa, e eu também posso lançar mão de drogas hipotensoras, caso os níveis pressóricos do nosso paciente não melhorem com o uso dos diuréticos de alça. E aí eu posso usar a nifedipina, hidralazina ou a amlodipina. A alternativa D de dado, a última dessa questão, nos pergunta, na evolução desse caso, cite 4 situações entre achados clínicos e resultados de exames complementares que indicam a necessidade de estudo anatomopatológico do órgão afetado. Ou seja, a questão te pergunta as indicações de biópsia renal. Aqui na síndrome nefrítica, na GNPE, a gente vai indicar a biópsia renal quando o paciente tiver manifestações clínicas ou achados laboratoriais que fujam do habitual, ou seja, algo muito prolongado, né? Algo que sai da faixa habitual. Normalmente, a gente tem achados, né, em um tempo superior a 4 ou 8 semanas. Olha lá as principais indicações de biópsia. Eu vou biopsiar esse paciente se ele apresentar hematúria macroscópica com a duração superior a 4 semanas. Vou indicar a biópsia renal se esse paciente tiver uma hipertensão arterial prolongada acima de 4 semanas. Vou indicar também se ele tiver complemento sérico persistentemente baixo por mais do que 8 semanas. E vou também indicar a biópsia renal se esse paciente tiver uma associação com a síndrome nefrótica ou uma proteinúria maior do que 50 mg por quilo por dia, de duração maior do que 4 semanas. Essas são as principais indicações de biópsia renal aqui na síndrome nefrítica, aqui na glomerulonefrite pós-estreptocócica. Essa questão discursiva é uma questão longa, mas é uma questão relativamente fácil, mas que requer que a gente memorize algumas coisas, principalmente nessas 2 últimas alternativas. Então tá aí a questão 1 discursiva do Revalida 2020.